E hoje, a terceira carta é uma carta destinada à igreja de Pérgamo, ok? A igreja de Pérgamo. E é uma carta muito pesada, é uma carta bem, enfim, forte, porque Jesus não tece tantos elogios a ela, pelo contrário, ele vai com dois pés, enfim, dá um sacode de leão e fica ligado. E é justamente essa carta que nós vamos estudar hoje, ok? Então abre tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Dois 12. Beleza? Aberto? Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Repete comigo. Espada afiada de dois gumes. Além de ser afiada, corta para os dois lados. Sei onde você vive. Você vive onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Não é uma, é algumas. Você tem no meio de vocês pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles, UFC, com espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça aí. Quem tem ouvidos? Legal, uma boa coisa. Ouça. Ao vencedor darei um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar? Abaixa sua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite. Fala-nos, ó Pai, confronta o nosso coração, muda a nossa atitude, nos examina, ó Pai, individualmente, coletivamente, vê se existe alguma falta em nós, ó Pai, e se existe, ó Pai, trata-nos, ó Pai, para que possamos ser a igreja que o Senhor sonhou, para que possamos ser os filhos, ó Pai, que o Senhor espera que nós sejamos, ó Pai. Fala, Senhor, com cada um aqui. Se existem, ó Pai, pessoas incrédulas, endurecidas, talvez pelas dores da vida, que o Senhor, ó Pai, possa trazer um consolo incomparável nessa noite, ó Pai, e levá-las, ó Pai, ao conhecimento do Senhor através da revelação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Pai, nessa noite. Nós oramos e pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você vive aquilo que você conhece, aquilo que lhe é revelado. Um dos grandes problemas dos nossos dias é que muitos de nós têm uma visão muito pequena de Deus, muito resumida. E na verdade esse é um dos motivos pelo qual a idolatria é tão problemática. Mesmo quando a idolatria é referente a uma divindade, Jesus, Espírito Santo ou algo do tipo. Porque a idolatria, ela resume, ela diminui. E Deus é infinito. Você concorda comigo que se Deus é infinito, ele não cabe numa imagem? Concorda comigo? Concorda comigo que se Deus é infinito, ele não cabe numa estátua? Porque ele é maior do que uma estátua. E toda tentativa humana de tentar explicar Deus, ela é uma tentativa limitada. Entendendo isso, ok. Mas aí o grande problema é o quê? Que muitos têm essa imagem limitada de Deus e por fim Deus se torna esse cara limitado para você. E é interessante porque nas cartas de Apocalipse, Deus ele vai se revelando de diversas formas.
E cara, como eu amo descobrir algo novo da pessoa de Deus. É muito louco. É muito louco quando você sai daquela caixinha de limitações de Deus e você começa a entender e começa a enxergar, começa a se relacionar com Deus, com o mesmo Deus, mas que você não conhecia ainda dessa forma. E você passou a conhecer. E é exatamente isso que Paulo fala, que nós estamos sendo aperfeiçoados no entendimento de Deus. E que nós hoje vemos uma imagem ainda obscura. Não é uma imagem completa, não é uma imagem total, mas é uma imagem parcial. Deus, ele deseja se revelar a você cada dia. Todo dia é um dia novo para conhecer mais de Deus, para conhecer mais de quem Ele é. E todas as vezes que você acha, ou você se posiciona como alguém que conhece completamente a Deus, você está limitando a revelação de Deus para você. Deus, ele é muito maior do que aquilo que pode caber na nossa mente limitada. E, de fato, nós vamos conhecer plenamente Deus na eternidade. Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando para o próprio Deus, que se revela de uma forma incrível. Uma hora, ele está passando a mão e fazendo carinho no seu discípulo. Outra hora, ele está chutando as mesas no templo. Como é louco isso, velho. Uma hora, ele está multiplicando pães e peixes. Outra hora, não quer comer nada. Jesus é muito louco. Porque Deus, ele é muito mais amplo do que cabe dentro de uma casca idólatra. E como é importante nós crescermos no entendimento de Deus. E Deus se revela para essa igreja não de uma forma tão fogosa, amorosa, afetuosa. Ele se revela para essa igreja de uma forma, eu diria, um tanto quanto pesada. Olha quem ele fala que é para essa igreja. Eu sou aquele que tem uma espada afiada. Uma espada afiada. Você já pegou algum objeto cortante que seja realmente afiado? Já? Eu me lembro na cesárea, quando o Zion nasceu. Na cesariana da Lari, quando ela, enfim, pariu o Zion. Cara, foi uma parada sinistra, porque assim, eu fiquei lá, enfim, fazer os documentos, aquele lance todo, tal, entrar no hospital, e ela foi encaminhada lá para a área da cirurgia, assim por diante, e a enfermeira falou, daqui a pouco eu te chamo. E ela chegou meio desesperada assim, falou, você não é a esposa da Larissa? É, ela já está na mesa de parto, vem. Daí eu peguei e fui, meio piloto de fuga, assim, dentro do hospital. E aí cheguei lá, bem na hora que o médico estava cortando a barriga dela. E eu fiquei meio de, tipo, enfim, eles recomendam que não fique olhando porque você não pode desmaiar. Mas eu fiquei olhando, fiquei curioso. O que é isso aí, velho? Cara, sinistro, mano. Aquela parada corta mesmo. Pô, ele só passou assim e a parada foi abrindo, ele foi puxando a pele dela. Eu falei, nossa, mano. E aí, enfim, as paradas lá dentro da barriga dela. Eu falei, caraca. Afiado. Enfim, tem vários objetos cortantes que de fato são afiados demais, que cortam muito. E Jesus é aquele que se revela como aquele que é uma espada afiada e de 2 gumes. E quando você fica pensando nisso, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus é aquele que corta, aquele que sabe separar. Ele separa aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Ele separa daquilo que é santo daquilo que é profano. Ele separa aquilo que é falsidade daquilo que é verdadeiro. Ele separa as tuas motivações e intenções. Isso fica mais claro quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando é dito o seguinte, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando Jesus se revela como aquele que é uma espada afiada de 2 gumes, ele está se revelando como aquele que conhece todas as coisas.
como aquele que conhece tudo. E o que é interessante é que nós, seres humanos, nós gostamos de moita. Verdade ou não é? Gostamos de moita. Adão e Eva, lembra de Adão e Eva? Pecaram, fizeram que Deus reprove. Para onde eles foram se esconder de Deus? Para a moita. Eles foram atrás da moita na tentativa de Deus não enxergá-los. E como isso é palha, eu fiquei imaginando Deus chegando e falando, eu não boto fé que você está tentando esconder de mim. Tá zoando com a minha cara, né? Vamos brincar pique-esconde. Adão, onde você está, Adão? Adão e Eva tiveram a pretensão de esconder algo de Deus. E quantas vezes você tem a mesma pretensão? Acha que pode esconder alguma coisa de Deus. Acha que alguma coisa pode estar oculto a Deus. Isso não pode acontecer. Deus, ele conhece tudo. Desde aquilo que você faz até a intenção pelo que você faz, o que fez. Deus, ele conhece todas as coisas. E é exatamente isso que ele está revelando para aquela igreja. Ei, para de pagar sapo, cara. Para de esconder atrás da moita. E essa moita que eu falo, ela é uma moita, por exemplo, da religião. A religião é uma moita para muita gente. Se esconde atrás de uma aparência religiosa, de alguma forma tentando se esconder de Deus. Esconder a verdade de Deus. E talvez um dos maiores problemas do nosso dia, nos nossos dias, é a auto-mentira. O que é mais forte que eu digo com Deus? Foi uma experiência de verdade. Deus me revelou quem eu era. E eu lembro que eu achei que ia morrer de tanto chorar. Porque eu descobri que eu era a pior pessoa do mundo. E desde aquele dia, Deus começou a tratar a minha vida, porque eu consegui ser honesto comigo mesmo e reconhecer que eu precisava de Deus. Reconhecer que eu era pecador, limitado. Precisava do favor dele, precisava da graça dele, porque senão eu estava ferrado. Pessoas que mentem para si mesmos são pessoas que se acham autossuficientes, mas no final das contas, não são suficientes para nada. Nem para viver uma vida feliz e alegre. Jesus então escreve essa carta para Pérgamo e se revela dessa forma. Quem que é Pérgamo? Pérgamo é uma cidade na província asiática do Império Romano e é uma cidade culturalmente rica. Pérgamo tinha uma segunda maior livraria, biblioteca, que existiu na história da humanidade. A primeira ficava em Alexandria, a segunda ficava em Pérgamo. Era uma cidade abastada culturalmente, que tinha grande envolvimento político na região, e era um centro do Império Romano. Existia Roma, Pérgamo e umas outras cidades que eram pontes do Império Romano. Aquela era Pérgamo. E é interessante porque Pérgamo, no meu ponto de vista, traz muito a realidade de Joinville. Joinville é uma cidade culturalmente rica. Festival de dança, enfim, exposição disso, feira daquilo, culturalmente abastada. É só olhar para as escolas, né? Eu sei que algumas pessoas acham que as escolas de Joinville são péssimas, mas o Brasil fala que as escolas de Joinville são uma das melhores do país. Nós somos uma cidade culturalmente rica, culturalmente abastada. E isso pode ser um problema. Daqui a pouco eu vou dizer porque pode ser um problema. Mas Jesus chega para aquela igreja que estava localizada na cidade de Pérgamo e fala: eu sei que vocês habitam aonde está o trono de Satanás, aonde está o trono do capeta. Vocês habitam nessa cidade. O que é um trono? O que é um trono? Um objeto de madeira, rebuscado com ouro. Trono é o lugar onde quem senta? O rei senta. Jesus estava falando então que aquela cidade tinha um trono, que quem era o rei? Satanás. Em outras palavras, o que Jesus estava falando é que Satanás exercia domínio. Trabalhava o governo dele naquela cidade. Ele dominava aquela cidade. Aí talvez, era Illuminati desde aqueles dias.
arquitetura diabólica de manipular o mundo, tal. Cara, Satanás é muito mais sutil do que isso, velho. A influência que Satanás causa no mundo é uma influência através daquilo que mais se propaga no mundo. Que mais está, enfim, em voga no mundo. Qual que é o maior meio de comunicação e meio de influência que existe na sociedade? Qual? Cultura. Mídia. Artes. Literatura. Esse é o maior meio de influência que existe no mundo. E qual que é o meio que Satanás escolhe manipular e influenciar o mundo? Qual? Cultura. É só olhar para a sociedade, que você vai ver a reprodução do Big Brother, que você vai ver a reprodução de novela, que você vai ver a reprodução da Rihanna, que você vai ver a reprodução do Jay-Z, que você vai ver a reprodução de um monte de figurões da mídia, que inocentemente causam uma influência, por fim, diabólica a nós. Aí talvez você esteja pensando, Lipão, agora entendi, então o negócio é parar de assistir televisão e de consumir cultura. Não! A gente falou um tema tóxico. A cultura, ela não é má em si mesma. Não é pecado o livro. O livro não é diabólico, tipo, livro, detesto livros do diabo, vou orar, ter um livro em casa. Não! Não é o livro que é diabólico, não é a televisão que é diabólica, não é nada disso que é diabólico. É o conteúdo. E o grande problema é que a igreja, por vezes, uma tentativa de não ser influenciada pelo trono de Satanás, ela achou que o problema estava na forma. Então, por exemplo, não pode ter rock na igreja porque é do diabo. Não. O problema não está no rock. O problema está no conteúdo daquilo que está no rock. O problema não está no filme. O problema está na mensagem que o filme quer trazer para nós e que muitas vezes nós absorvemos e não pensamos bem. Não refletimos, não fazemos uma reflexão daquilo que temos consumido. Satanás, ele nos influencia e continua nos influenciando através da cultura. Tem uma palavra que provavelmente você já ouviu que se chama sincretismo. Já ouviu essa palavra? O que é sincretismo? Vou explicar para você de forma bem prática. É mais ou menos assim, você tem um amigo que pensa o extremo oposto de você. E por consequência, você também pensa o extremo oposto dele. Para vocês serem amigos, o que vocês vão precisar fazer? Distorcer aquilo que vocês acreditam. Então, eu distorço um pouco aquilo que eu acredito, venho para o meio do caminho, e ele distorce um pouco aquilo que ele acredita e vem para o meu caminho. Isso é sincretismo. É quando dois princípios, quando duas filosofias, quando duas crenças se distorcem um pouco para conviverem juntos. Qual que é o problema? Verdade mais verdade é igual ao quê? Verdade. Mentira mais mentira é igual ao quê? Mentira. Verdade mais mentira é igual ao quê? Mentira. Esse que é o problema. O problema é que não existe meia verdade. Meia verdade são mentiras. Por exemplo, você conta uma meia verdade para tua esposa, você está mentindo. A verdade, ela precisa ser completa, porque se ela não for completa, ela se constitui numa mentira. O que Jesus estava falando para aquela igreja é que aquela igreja deixou-se ser levada pelo mundo. Sincretizou com o mundo. Talvez uma tentativa primeira, até inocente, de alguma forma, vamos ganhar o mundo para Jesus, e assim por diante, mas ela começou a torcer verdades. Começou a torcer verdades. E se amoldou ao padrão do mundo. O maior exemplo de sincretismo na história é Constantino. Já estudou isso em história? Ano 300, Constantino diz a história que tem uma visão com uma cruz, e essa cruz chamava ele e tal, todo aquele lance. A partir daquele momento, ele se converte a Cristo. Essa foi a pior armadilha de Satanás na história da igreja. Pior armadilha. A partir daquele momento, a igreja se casou com o mundo.
O Estado era igreja e a igreja era Estado. E aí se tornou um problema diabólico, infernal. Porque agora, ser cristão não era uma questão de fé. Ser cristão era uma questão de status. Ser cristão não era uma coisa de uma entrega genuína. Mas era uma questão de um medo genuíno. Se eu não me tornar cristão, eu vou ser morto. A igreja se casou com o mundo. Lutero, na Reforma Protestante, ele vem justamente combater esse casamento da igreja com o mundo. Aquela igreja de Pérgamo foi essa igreja que começou a se casar com o mundo. Através do quê? Jesus olha para a igreja de Pérgamo e fala o seguinte: cara, vocês estão se levando pelos ensinos de Balaão. Balaão, repete comigo, Balaão. Uma bala bem grande, Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta moabita, que servia a um rei moabita chamado Balaque. O que aconteceu? O povo israelita estava avançando no deserto, estava chegando perto de Canaã. Mas perto de Canaã existia a morada desse povo moabita. E o que eles perceberam? Cara, o povo de Deus veio desde o Egito até Canaã, passando um rodo em todo mundo. E o que eles perceberam? Não adianta a gente lutar contra esse povo. Sabe, às vezes vocês acham que a maior armadilha de Satanás é quando um possesso vai lá no teu GP. Né? E começa a falar, aqui tá outro cara. Aí você fala, Satanás está tentando nos atacar. Não. Essa não é a maior armadilha de Satanás. Porque crente é uma coisa interessante. Quanto mais bate, melhor fica. Não é verdade? É só olhar para a história da igreja. Enquanto a igreja era martirizada, perseguida, ela era boa demais. A partir do momento que ela começou a ser socialmente aceitável, começou a decadência. Crente, quanto mais bate, melhor fica. E Satanás entendeu isso. Ele olhou para a igreja e falou, vamos parar de bater. O caminho não é bater, o caminho é diferente. Porque bater a gente perde. Qual que é o caminho? O caminho é nos infiltrarmos dentro da igreja. Porque agora, já que a gente não tem como vencer eles, vamos participar da vitória deles. E foi isso que Balaão ensinou. Balaão sincretizou o povo hebreu com os moabitas. Ele liberou o jugo desigual. Ele liberou o mundo dentro do povo de Deus. Enquanto o povo de Deus ia lá e tal, e cultuava a Deus, e adorava a Deus, e de repente Balaão botou lá no som, numa festa judaica, o bonde do Tigrão. E todo mundo, que som massa e tal, é o bonde do Tigrão. E as meninas começaram a rebolar, começaram a virar cachorra, e foi influenciada pelo mundo. O mundo entrou dentro da igreja. E é da mesma forma que o mundo entra hoje dentro da igreja. A armadilha de Satanás não é lutar contra o teu GP. Sabe, ainda quanto existe resistência ao teu GP, glória a Deus, velho, que ele vai bombar. Mas a partir do momento que não começa a haver resistência, o que ele está fazendo? Se infiltrando. Colocando no meio de vocês valores e princípios que torcem a verdade. E qual que é o problema? Verdade distorcida é uma mentira. E vocês passam a viver uma mentira. Quantas pessoas que se dizem cristãs, no final das contas, estão vivendo, na verdade, uma grande mentira. Uma grande mentira. Não é verdade o que eles estão vivendo. Mas por quê? Porque foram infiltrados por Satanás e não perceberam essa astúcia dos ensinos de Balaão. Por isso que João, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha para quem está ao teu lado e fala, não ame o mundo, nem o que nele há. Não ame o mundo. Pessoas que simpatizam com o mundo, trazem o mundo para dentro da igreja. Sabe, aquelas pessoas que em nome da graça querem viver na libertinagem, trazem o mundo para dentro da igreja. Talvez inocentemente, a princípio, por exemplo, não é pecado ir no boteco, certo? Certo.
Não é pecado beber uma cerveja, certo? Certo. Então eu vou no boteco com meus amigos para falar de Jesus. Aí o que acontece? Ok, beleza. Aí ele vai para o boteco, toma uma bereja, toma uma segunda, toma uma terceira e já começa a ficar um pouco exaltado. Aí o que os amigos fazem? Oh, mas peraí, tu não era crente? Aí eu falo, sou um crente diferente. Diferente. Em outras palavras, sabe o que aconteceu, cara? Até o mundo espera que nós tenhamos um posicionamento diferente. Teus amigos, o teu pai, por mais que eles te xinguem, te ofendam, eles esperam de você um posicionamento diferente. Sabe por que qualquer cagada da igreja solta na mídia? Sabe por quê? Porque o mundo espera de nós algo diferente. Sabe, aqueles amigos da tua faculdade, eu não espero que você tome cerveja junto com eles. Tem um monte de gente que toma cerveja com eles. Eles esperam que você esteja lá quando eles precisarem de ajuda. Eles esperam que você ore por eles quando eles estiverem passando por uma luta. Mas não! Você é o crente diferente. Você é o crente que, não sou careta. E por fim, na verdade, você se torna uma pedra de tropeço para Deus, no meio da igreja, e para os teus amigos na tua faculdade, onde você está. Sincretismo. E a igreja tem continuado a praticar sincretismo, que não tem a ver com forma, tem a ver com conteúdo. Tem a ver com aquilo que a igreja acredita. Tem a ver com a forma como nós nos portamos, a forma como nós nos posicionamos. Sabe, presta atenção. Como nós sincretizamos com o mundo? Através da cultura. Através da cultura. Quantos aqui são uma reprodução exata de personagens televisivos, de personagens cinematográficos? É uma reprodução. Porque você foi influenciado e não percebeu. Então o que eu posso fazer para não ser influenciado? Filipenses capítulo 4, versículo 8 dá a dica. Olha lá. Repete comigo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente ou digno de louvor, pensem, ouçam, vejam essas coisas. Esse é teu filtro. Esse é teu filtro. Você vai precisar e você precisa filtrar aquilo que você tem absorvido. Porque senão o mundo vai entrando dentro de você, a sensualidade vai entrando dentro de você, a vaidade vai entrando dentro de você e você não percebe. Esse é teu filtro. Como assim? Por exemplo, bigode grosso. É nobre? É de boa fama? Não. Então, cara, o que você está fazendo? MC Catra. Existe algo de louvor, digno de louvor? Tipo, você ouve MC Catra e fala, oh, glória a Deus, esse é um varão de Deus. Não tem. Então, cara, não absorva isso. Por quê? Porque essa é a forma do mundo corromper a igreja. E muitas vezes você está sendo corrompido por isso e não está percebendo. Teu comportamento está mudando e você não está percebendo. Você está virando uma cachorra, mas porque você escutou a vida inteira só as cachorras, só as popozudas, e aí você virou cachorra. E é assim que acontece. Cara, a maior forma de Satanás influenciar o mundo é através da cultura. O problema não está na cultura em si. O problema está no conteúdo da maioria das coisas que nós vemos, ouvimos e assistimos. Consequências do sincretismo da igreja com o mundo. Eu vou falar algumas consequências que eu vejo na igreja hoje por causa do sincretismo dela com o mundo. A primeira consequência que eu vejo é um emocionalismo e sentimentalismo. Cara, a Bíblia nunca ensinou emocionalismo nem sentimentalismo. Você sabia disso? Sabe de onde é herança isso? É herança do movimento romântico do século XIX, que colocou os sentimentos e as emoções acima de toda e qualquer verdade e princípio.
Então, por exemplo, a realidade do mundo hoje. O marido olha para a esposa de manhã e fala, meu, não amo mais. E divorcia à tarde. Porque a vida dele está baseada em sentimentos. Está baseada em sentimentos. E é isso que eu fico admirado. Por quê? Porque muita gente sincretizou com o mundo e se porta dessa forma. Por exemplo, aquele pastor trouxe uma pregação ungida. O que ele falou? Ele começou assim, graça e paz, irmãos. Hoje Deus tem uma palavra para vocês. E eu vou dizer para vocês, vocês são mais que vencedores, glória a Deus, aleluia. Ele não falou nada com nada. Se você juntar as peças, ele não falou nada. Você acaba tipo... Amém. Mas o que acontece? Você junta as peças, você junta o que ele falou. O que ele falou? Nada. Ele falou nada. Mas por que a pregação foi ungida? Porque mexeu com o teu sentimento. Mexeu com o teu emocional. Aí aquele louvor de ontem, não, de hoje, foi uma bênção. Tocou aquela música que eu gosto, sempre sinto arrepio naquela música. Foi uma bênção. Esse tempo meu, eu ter escutado tanta gente chegar para mim e falar, Lipão, o que eu faço, cara? Eu não estou mais sentindo Deus, eu oro e parece que Deus não me escuta. E a minha resposta sempre é a mesma, agora começa a ter fé de verdade. Por quê? Porque fé é firme fundamento das coisas que não se veem, nem se podem tocar. Fé não está baseada em sentimento. Fé está baseada em decisão. Se a tua vida for guiada por sentimento, você está ferrado, filho. Eu sou casado, e quem é casado aqui há de convir comigo. De vez em quando tem vontade de matar minha mulher. É o meu sentimento. Às vezes eu estou dirigindo, a gente está discutindo no carro, eu falo, meu, vou tirar o cinto dela e vou bater. Enfim, né? Não é algo tão na cara assim, né? Mas é sentimento. E aí o que acontece? De repente muda a música enfim, ali no rádio. Começa uma música diferente, olho para ela e falo, meu, que gata, velho. Aí daqui a pouco já estamos se amassando, já está tudo bem, é o amor da minha vida. Por quê? Porque é sentimento. Nós somos levados a sentimentos diversos, loucos. E o grande problema é que essa vida baseada em sentimentalismo é a vida no mundo. A vida com Cristo não pode estar baseada em sentimentos, tem que estar baseado na razão. Por exemplo, hoje o louvor, Deus estava no meio. Mas peraí, velho, o que a Bíblia fala? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. E ele está ali não porque você sente, ele está ali porque ele falou que vai estar e pronto. Você não precisa sentir. Você sentiu a presença de Deus hoje aqui? Se não sentiu, ele está aqui do mesmo jeito. Isso é uma questão de fé, de confiança naquilo que ele fala. Porque aquele que falou é fiel para cumprir. Uma outra consequência do sincretismo da igreja com o mundo é o humanismo. O que é o humanismo? É o homem no centro de todas as coisas. Então pouco importa tudo ao meu redor, o problema é o homem é o centro. Então, por exemplo, você chega lá no GP e, enfim, galera, a gente vai fazer uma vigília de oração para, enfim, agradecer a Deus e louvá-lo e assim por diante e tal, blá. Aí falar, não, mas eu não posso. Na verdade, você não pode, não é que você não pode, você não quer. Fala, não, não quero, não posso. O que você está agindo na prática? Você está falando que você é o centro de tudo. Que Deus não está mais no centro. E sabe de uma coisa que a Bíblia fala? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem está no centro de todas as coisas é Deus, não é você, filho. Você não é o centro do universo. Olha aí para quem está ao teu lado e revela essa verdade para ele. Você não é o centro do universo. O mundo não gira a teu favor. Deus é o centro de todas as coisas. Uma outra mentalidade mundana que a igreja tomou para si como verdade é o egoísmo. Egoísmo. Quantos cristãos egoístas? Se existe uma coisa que a Bíblia nos ensina a não ser, é egoísta. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Considere os outros superiores a você. Ensinamentos da Bíblia.
A Bíblia nos ensina a pensar no outro antes do que eu. E o que acontece? Você está lá no GP, vamos mudar o horário de GP e tal, porque as meninas começaram a faculdade e tal, está lá no GP, 10 precisam mudar de horário para, enfim, poderem ir no GP, e você não pode. Mas não é porque você não pode, é porque no outro dia você vai trabalhar às 9 horas da manhã. Como se ninguém trabalhasse. E aí você chega lá no teu GP e fala, galera, não posso. Não posso, porque eu tenho que dormir mais de 10 horas por noite. O GP tem que ser às 7 horas da noite. Em outras palavras, sabe o que está falando? Se dane todo mundo que precisa. O que importa sou eu. Sou eu. Ou sei lá, por exemplo, e aí? Alguém está precisando de oração? Aí você começa a chorar. Galera, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fiz a chapinha hoje. E choveu no caminho para cá. Estragou toda a minha chapinha. E você chorando, chamando a atenção, enquanto a outra perdeu a mãe há 2 dias atrás, tentando falar, e você está lá, não, gente, olha para mim. É claro que eu estou, enfim, exagerando. Mas o que eu quero dizer é que essa mentalidade egoísta não pertence à igreja. Não pertence ao evangelho, não pertence àqueles que querem ser seguidores de Cristo. Aqueles que querem ser seguidores de Cristo, que diminua eu e que ele cresça. Pouco importa meus interesses. Pouco importa os meus gostos pessoais. O importante é que ele cresça. Mas, enfim, egoísmo trazido para dentro da igreja. Outra consequência do sincretismo da igreja com o mundo é o hedonismo. O que é hedonismo? Prazer acima de todas as coisas. Essa é a frase mais popular que eu vejo no Facebook. Se te faz bem, tudo bem. É a frase mais ridícula que existe no mundo. Se você posta isso, cara, enfim, delete todos os teus posts, cara. É a frase mais ridícula que existe no mundo. Porque, peraí, vamos lá. Um estuprador, você não acha que para ele faz bem estuprar? Faz ou não faz? Você acha que não tem prazer naquilo que ele está fazendo? Então, se te faz bem, tudo bem. Isso é ridículo, cara. Mas por quê? Porque essa é a mentalidade do mundo, prazer acima de tudo. E eu vou dizer uma coisa para você, cara, muitas coisas na vida não trazem prazer, mas tem que ser feito. Nem todo mundo tem o privilégio de ter prazer em estudar, mas você tem que estudar. Eu não sei se você tem prazer nisso, mas se você não tem, você tem que estudar. Por que você tem que estudar? Senão você vai ficar para trás, velho. Sabe, vai vir lá um cara para você casar, uma mina para você casar, e você não tem dinheiro para pagar nem o vestido dela de casamento. O vestido já, enfim, é muita coisa ainda. Não tem dinheiro para dar carona para ela para o casamento. De ônibus. Cara, existem muitas coisas na vida que não dão prazer, mas precisam acontecer. Por exemplo, eu participei do parto da Larissa quando ela teve o Joshua, que é o meu primeiro filho. E, velho, tem uma coisa que eu posso te dizer com toda convicção. Ela não teve nenhum prazer em ter ele. Foi um parto natural. Cara, eu nunca vi alguém sofrer tanto na vida quanto aquele dia. E eu tava sofrendo junto, né? Ela, eu ficava me torcendo junto com ela, assim. É uma parada bizarra, cara. Mas, enfim, ela não sentiu prazer naquilo. Mas ela precisou fazer aquilo. Se ela não tivesse ido de encontro com a dor, o Joshua não teria nascido. Muitas coisas na vida não vão te dar prazer. Lipão, eu não tenho prazer em ir na vigília de oração. Mas você não tem que ir para ter prazer. Você tem que ir para orar. É para orar que você vai. Pessoas que vivem em cima de prazer vão em bordel. Que vão destruir a tua vida. A vida não pode estar baseada no prazer. Nem tudo aquilo que nós precisamos fazer, nós vamos ter vontade de fazer. Certo ou errado? Certo, você sabe disso. Muitas vezes vai contra o teu gosto pessoal, o teu prazer pessoal e assim por diante. Uma outra mentalidade do mundo pagã trazida para dentro da igreja, misticismo. Talvez seja a maior de todas. Quanta gente, enfim, né, chega na onda e fala, eu sinto que a presença de Deus não está nesse lugar. Por que a presença de Deus não está nesse lugar? Porque não tem ninguém gritando. Ou não tem ninguém falando, oribá, xarabá, se ele anda na praia, ou coisa do tipo. Não tem ninguém.
Não tem nenhum profeta lá na porta falando, tem uma visão de Deus, eis que eu te digo, varão de Deus, você vai ser o pastor. Não tem ninguém fazendo isso. E aí olha para isso e fala, não, isso não é espiritual. Mas qual que é a parada, velho? Esse misticismo, ele não é herança apostólica. Esse misticismo é herança do candomblé, da umbanda que invadiu a igreja. E que muita gente não percebe. Muitas igrejas, o culto é mais um terreiro de macumba do que um culto a Deus. Mulherada rodando a baiana e orixás e todo aquele lance, enfim. Um culto pagão. Por exemplo, se eu perguntar para você, quem é espiritual para você? Quem é uma pessoa espiritual? Talvez na tua mente venha, a minha vovozinha. Ela ora em língua sempre no almoço. Imagina, velho, que lambeira. Cara, eu não estou falando que dom de línguas não é espiritual, que não vem de Deus. Bem pelo contrário, vem de Deus, é espiritual, é dom de Deus, assim como profecia. Mas esse não é estereótipo de espiritualidade neotestamentária. Quando a Bíblia fala quem é espiritual lá em Tiago, sabe o que Tiago fala? Espiritual é aquele que sabe controlar a sua língua. Você nunca achou que isso era espiritual, né? Mas Tiago define isso como espiritualidade. Aquele que sabe falar quando precisa falar e sabe calar quando precisa calar. Aquele que não controla a sua língua não é espiritual. Mas essa herança mística invadiu a igreja, cara, e traz um alvoroço gigantesco. Por exemplo, já viu bibliomancia? O que é bibliomancia? Isso é herança do quê? Carta de tarô, enfim, aquela parada de adivinhações. Aí o que muita gente faz? Senhor Jesus, revela a tua vontade para mim se eu namoro ou não namoro. Abre a Bíblia. Primeiro versículo que aparece. Jesus chorou. Aí você fala, o Senhor está me revelando que não é para namorar com ele. Cara, isso é adivinhação, velho. A Bíblia abomina esse tipo de coisa. Mas muitas vezes você está vivendo dessa forma. Outra herança mundana que entrou dentro da igreja, ritualismo. Se existe uma coisa que a fé cristã não é ritualística. Ela não é ritualística. Pelo contrário, Jesus quebrou todos os rituais judaicos. Ela não é ritualística. Mas o que acontece? Transformaram o batismo num ritual. Transformaram a ceia num ritual. Transformaram a comunhão dos santos num ritual. O que é isso? Herança pagã. Herança mundana. Herança do casamento da igreja com o mundo. A igreja que Jesus instituiu era uma igreja simples, altruísta, amorosa, verdadeira. Uma igreja que não vivia de aparência, não vivia de rituais, não necessitava de rituais para chegar à presença de Deus. Porque eles sabiam que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ele está ali. Mas é uma herança mundana. Enfim, a gente poderia ficar falando a noite inteira sobre consequências do sincretismo da igreja com o mundo. O que eu quero dizer para você, cara, é que você precisa compreender que a cultura do reino é outra. É outra, é diferente. Lembra as palavras de Jesus? Não será assim entre vocês, é diferente. A forma de seguir a Cristo é diferente. A cultura é outra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros, peregrinos no mundo, vocês se abstenham de todos os desejos carnais que guerreiam contra a alma. Se abstenham. A cultura de vocês é outra. Mas todo mundo faz. Mas todo o céu não faz. Então faça aquilo que a tua cultura celestial diz para você fazer. Sabe, muitas vezes nós estamos deixando o mundo entrar dentro da igreja e não estamos percebendo. E entrando ainda promovido por muitos de vocês. Que trazem um monte de baboseira, por exemplo, em GPs, trazem um monte de baboseira em cultos, deixando o mundo entrar dentro da igreja. Mais uma vez, volto a falar, não tem a ver com forma, tem a ver com conteúdo. Tem a ver com essência.
Aquela igreja tinha um homem que Jesus destaca. Olha o que Jesus fala a respeito desse homem. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas. Repete comigo, Antipas. Esse é o nome do figura, ele é um cara. Ele é o cara. Antipas, literalmente, significa contra tudo. Antipas é aquele cara que se posiciona. Antipas estava no meio da igreja de Pérgamo, que estava sendo sincretizada com o mundo, mas ele se posicionou. Ele falou, cara, não vai ser assim. Quem que é o Antipas? Por exemplo, é aquele cara que lá no teu GP, quando chega um homossexual e todo mundo começa a tirar palha, o Antipas é aquele que chega e fala, galera, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Pau. Esse é Antipas. Antipas é o cara que não permite que o mundo entre para dentro da igreja. Não permite que o ódio reine na igreja. Não permite que a rebelião, a fofoca reine na igreja. Antipas é aquele cara que você vai contar uma fofoca e fala assim, ah, você viu lá que fulano tal fez? Ele falou, não vi, não quero ver, e você vai contar para ele que viu. Esse é Antipas, que se posiciona. Não permite que o mundo entre dentro da igreja. E vou dizer uma coisa para você, cara, nós precisamos de Antipas. Pessoas que têm um posicionamento firme em dizer, não, cara, lá fora, enfim, em qualquer outro lugar, essa é a maneira de viver, mas aqui a maneira de viver é diferente, cara. Desculpa, mas é diferente. Aqui, dentro da comunhão, você não vai poder fazer isso, não. É diferente. Sabe, ser Antipas não é ser antipático. Qual é o maior exemplo de Antipas? Jesus. Jesus era Antipas. Alguém que se posicionava. Por exemplo, Jesus estava com mulher adúltera, mas o que ele falou para ela? Vá e não peques mais. Ok, te amo, estamos juntos, é nós a fita e tal, mas cara, desculpa. Mas para seguir a Deus, você não vai poder continuar nessa prática aí, não. Jesus era Antipas, lembra de Zaqueu? Como Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Esse mesmo. Jesus pegou, foi jantar com o Zaqueu e falou, de boa, estamos aí na tua casa, batemos rango, tranquilo, mas vou dizer uma coisa para você, Zaqueu, você é um ladrão, velho. Devolve tudo que você roubou. Extremamente simpático. Estava na casa de Zaqueu, batendo rango de boa. Mas só que se posicionava contra aquilo que era errado. Contra aquilo que era mundano. Contra aquilo que vinha do diabo. Maior exemplo de Antipas, Jesus. Esse é o maior exemplo que a gente tem que carregar. Lembra quando Jesus chega no templo? Lembra? Ele chega no templo, vê lá uma galera fazendo troco com dinheiro santo, vendendo animais para serem sacrificados, uma loucura de cambistas dentro da igreja, do templo. O que Jesus faz? Chuta o pau na barraca, velho. Ele fala, pô, velho, não vai ser aqui não. Não! A minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. Não! Aqui não! A igreja precisa de Antipas. Sabe por quê? Porque muitos GPs se tornaram covil de ladrões. Lugar aonde Deus não reina faz muito tempo. Onde o pecado já virou piada. Onde a falta de amor já virou prática. Onde a falta de zelo, de carinho, de afeto, de atenção já virou costume. A gente precisa realmente nos posicionarmos em relação ao mundo. Com isso eu não estou dizendo novamente para você ser antipático. Por exemplo, eu lembro de um amigo meu que eu fui dar um rolê com ele e ele estava com 100 gramas de maconha. E eu peguei e joguei fora. E é claro, ele ficou puto comigo, como todo bom maconheiro fica. E aí ele chegou e falou, pô, Lipão, tu viaja, não sei o quê, papapá, e todo aquele lance. Eu falei, cara, deixa eu falar uma parada bem real para você. Se você quer se matar sem eu ver, cara, ok, não posso fazer nada. Agora, você não vai se matar na minha frente. Sabe, muitas vezes você tem matado teus amigos na tua frente. O cara do seu trabalho que chega e fala, pô, cara, tô adulterando minha mulher. E aí você olha e fala, ah é? O que tu tá pegando, velho?
Você deu uma arma para ele atirar na cabeça dele naquela hora. Você não se posicionou. Ou o cara da tua faculdade que chega e fala, ei, é o seguinte, velho. Eu fiz lá um esquema, tal, roubou umas provas do semestre inteiro. E você não se posiciona. E esse se posicionar novamente não é ser antipático, mas é falar, velho, não faça isso não, cara. Você está destruindo a tua vida, cara. Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Deus espera de você uma atitude diferente. E eu vou dizer uma coisa que é ainda mais grave. O mundo precisa que nós tenhamos uma atitude diferente. Precisa que você tenha uma atitude diferente. Sabe, você não é um crente legalzão quando sai para a festa e age como todo mundo. Você não é um crente legalzão. Você é o crente babaca e o nome de Cristo é envergonhado por causa de você. As pessoas tiram palha de crente por causa de você. Porque você quer dar uma de, né, tipo, sou livre. Mas na verdade você é escravo há muito tempo. Você nunca foi livre. Deus espera que você se posicione, que você seja Antipas. Que não permita que a cultura do mundo se confunda com a sua cultura. Porque verdade mais mentira é igual a mentira. Por fim, você vai viver uma fé mentirosa. E pior de tudo, você vai acabar a tua vida iludido que está vivendo uma verdade quando você está vivendo é uma grande mentira. Amém? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Se hoje você reconhece que tem sido um tanto quanto frouxo no teu GP, na tua faculdade, na tua casa, sei lá, se você se enxerga como alguém que não tem se posicionado como deveria. E a partir de hoje você quer ser Antipas. Quer falar, cara, quer saber? Me chame do que quiserem me chamar, mas a partir de hoje eu vou me posicionar, eu vou ser diferente, eu vou me importar diferente, vou ter uma postura diferente no mundo. Se você quer ser esse cara, se você quer ser essa mina, cara, fica em pé no teu lugar que eu quero orar com você. Sabe, cara, a igreja não sincretiza com o mundo quando coloca, enfim, permite que que a igreja, num culto, bata palma, como alguns tradicionais pensam. A igreja não sincretiza com o mundo quando ela deixa a bateria tocar na igreja. A igreja não sincretiza com o mundo quando ela faz uma sátira, uma paródia de alguma música que está tocando. A igreja sincretiza com o mundo quando valores mundanos invadem ela. Sabe, eu não estou te convidando e, pelo amor de Deus, não seja esse cara. Porque ele é tão repugnante quanto o cara que não se posiciona. Que seja um cara legalista, chato, que ninguém gosta de estar perto. O que eu estou te convidando a fazer, cara, é ter uma posição firme de amor e de graça, como Jesus. Que, cara, mesmo confrontando o pecado daqueles que estavam à volta dele, ainda assim continuava comendo. Tipo, eu de vez em quando fico pirando, né? Tipo, Jesus com uma coxinha na mão, né? Coxinha não, uma coxa mesmo de frango. Comendo ali, tal, franguinho, tal, de boa. E aí, de repente, fala, pô, tá errado, cara, o que você tá fazendo. Tem que parar de adulterar a mulher. Deus tem um marido pra você, tem um cara pra você. E a mulher, é verdade, né? E continuava comendo de boa. Pô, para de roubar, velho, seu ladrão. Que é isso? E continuava de boa. E essa que é a parada, cara. Sabe, se posicionar em relação à verdade não é ser chato. Se posicionar em relação à verdade é ser amoroso. Que eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Esse meu amigo que eu falei pra você, ele tem uma dívida de amor comigo até hoje. Porque naquele dia ele não entendeu, mas depois ele sacou que aquilo que eu fiz é aquilo que pouca gente faz. Amar ele de verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, a vida de cada um desses que estão em pé. O Senhor conhece a conduta deles, conhece o posicionamento deles. Eu boto uma fé, Senhor, que se eles estão em pé, porque de fato reconhece que não tem sido como o Senhor quer que eles sejam. Antipas. Pessoas que se posicionam, pessoas ousadas, corajosas, em proclamarem a verdade, em exortarem, corrigirem os pecados e erros. No nome de Jesus, ó Pai, nos torna Antipas, ó Pai. Que no nome de Jesus, ó Pai, os nossos GPs não sejam um covil de ladrões,
mas seja casa de oração, Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, a onda não seja um covil de ladrões, ó Pai. Sabe, que todo mundo se sinta à vontade nesse lugar, tendo o pecado que for. Mas que todos saiam daqui, ó Pai, encontrando o Senhor. Todos saiam daqui, ó Pai, confrontados pela verdade. Mesmo que de forma amorosa, mas confrontados por ela, ó Pai. Que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja abençoando cada um desses que estão em pé, ó Pai, com um espírito ousado, ó Pai. Um espírito que não convém, ó Pai, em qualquer coisa, Senhor. Um espírito que não se deixa levar, Senhor, por qualquer princípio e valor equivocado e mundano, Senhor. Encha-os, ó Pai, de graça e discernimento, e que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor constitua cada um desses verdadeiros Antipas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Deus abençoe, cara. Olha aí para quem está ao teu lado, fala assim para ele: cara, estou vendo Antipas. Estou vendo um Antipos. Uma outra coisa que eu quero falar rapidinho, cara. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é casado? Amém. Glória a Deus. Cara, você que é casado, preste atenção, velho. Preste atenção aqui. Você que é casado, cara, você é responsável por se posicionar no teu casamento. Você sabia disso? Você é responsável por isso. Sabe, se você vê que a tua mulher está indo por uma derrocata, cara, você precisa se posicionar, velho. Sabe, quanto marido frouxo, cara, que vê a mulher ser influenciada por novela, sabe, vira enfim, uma mulher totalmente estranha, umas ideias meio malucas, sendo influenciada por novela, e o cara não se posiciona, não faz nada. Da mesma forma, você, mulher, vê teu marido desanimado. Hoje eu não vou na onda. Aí você fala, não, tudo bem, fique tranquilo e tal. Cara, você precisa se posicionar, velho. Sabe por quê? Porque Deus constituiu você, marido e mulher, para que um apoie e ajude o outro. E não que você seja uma pedra de tropeço para o teu marido e nem para a tua esposa. Amém? Jesus acaba essa carta para Pérgamo dizendo o seguinte: ao vencedor lhe darei um maná escondido e uma pedra branca com seu novo nome escrito nela. Quem que é vencedor? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus, ele tem promessa para os vencedores. E os vencedores são aqueles que creem no amor de Cristo e se depositam no amor dele. Jesus venceu, ele é mais do que vencedor. E ele está te convidando a compartilhar da vitória que é dele, mas que pode ser tua também, se você quiser. Isso que é engraçado, porque na verdade, aquilo que te separa de Deus é simplesmente isso. Você quer. Você quer. Você quer ser vencedor? Essa palavra maná escondido, maná foi a provisão que caiu do céu para o povo hebreu no deserto. Era a provisão de Deus. E o que Deus estava falando, que ao vencedor ele lhe daria a provisão escondida, que ninguém vê, mas está ali, a provisão de Deus, provisão espiritual. E ele falou que lhe daria um novo nome escrito. Sabe o que significa, cara? Que aquele que crer em Jesus terá uma nova vida. No mundo grego, as eleições na cidade aconteciam dessa forma. As pessoas escreviam o nome de quem elas queriam votar e colocavam essa pedra branca lá, enfim, no lugar lá para verem quem ganhou a eleição. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ao vencedor será escolhido por Deus. E Deus lhe dará uma nova vida, um novo nome. A que distância está isso da tua vida? Está a distância do teu desejo. Você quer? Talvez você fique pensando, mas eu não sei como, eu tenho dúvida, e faz, você quer, papapá. Cara, você quer? Tira tudo de lado, você quer? Você quer vencer junto com Cristo? Se você quer, o resto ele faz. Mas você precisa querer. E se você quer hoje receber esse dom de Deus, receber a vida dele, eu quero te convidar a fazer uma oração entregando sua vida a Cristo e se tornando um participante dessa vitória junto com ele. A palavra diz que
a salvação é pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo e que eu não posso tocar. Você quer? Talvez você não veja, você não saiba, você não toca, mas você quer. Se você quer, eu quero convidar todos a baixarem a cabeça, fecharem seus olhos. E se hoje você quer ter essas promessas de Cristo, quer ser vencedor, quer ser mais do que vencedor junto com Ele, repita essa oração que eu vou fazer no teu lugar. Jesus, Ele está aqui, Ele te ouve. Fala assim para Ele: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que tenho me auto-enganado, que tenho me iludido, achando que eu sou suficiente em mim mesmo, achando que eu tenho um controle das coisas. Mas hoje eu reconheço, Pai, que eu não sou suficiente, que eu preciso de Ti. Eu quero o Senhor. Eu quero as Tuas promessas sobre mim. Eu quero ser mais do que vencedor junto contigo. Não sei como, mas eu quero. E me ajude a partir desse desejo honesto de viver essa vida contigo. Por isso, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. E eu recebo em minha vida como o meu Senhor e como o meu Salvador. No nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, cara, levanta uma das suas mãos no seu lugar para que eu possa orar por você. Amém. 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 Cara, você que levantou a mão, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Não precisa ter vergonha não, você está em casa. Aqui é a tua casa, velho. Sai do teu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você e de alguma forma queremos te ajudar a viver esse desejo que você tem. Quero convidar os apacentadores da onda para vir aí darem uma mão. Esses caras, essas meninas que estão colando lá de vocês, homens e mulheres, cara, são pessoas que querem de alguma forma te ajudar a caminhar com Cristo, a partir dessa decisão que você está tomando. Então conte com o apoio deles, cara. Tem um cara que está sozinho ainda aqui. Tem mais alguém que está sozinho aí? Todo mundo está acompanhado? Amém? Ali, ó. Mas, vamos ficar em pé, galera. Senta tua mão para cá. Cara, escuta só, velho. Isso que está acontecendo aqui agora é uma parada muito louca. Isso que está acontecendo aqui agora, cara, é mais sobrenatural e mais extraordinário se alguém fosse curado do câncer hoje. É mais sobrenatural e mais extraordinário se algum manco saísse daqui andando. Sabe por quê, cara? Isso aqui não é uma cura terrena e passageira. Isso aqui é uma cura eterna. Quem é curado do câncer pode morrer depois de AIDS. Ou pode morrer de acidente de carro. Mas quem nasceu de novo, nada, nem a morte, pode separar esses do amor que está em Cristo Jesus. Então, cara, tenha essa compreensão. Sabe, quando eu peço para vocês ficarem em pé e orarem, é para orarem de verdade e se alegrarem com isso. Que foi algo que Deus já fez na vida de vocês algum dia, não é verdade? Lembra desse dia? Esses dias são inesquecíveis, não é verdade? Você lembra desse dia. E é exatamente o que está acontecendo na vida deles hoje. Amém? Estenda a tua mão para cá, vamos orar. Pai, o Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um desses, ó Pai. Conhece a história, conhece o contexto, conhece o enredo da história que eles estão vivendo. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem planos, tem propósitos, sempre teve na vida deles, ó Pai. Eu não sei porque eles fugiram de Ti até hoje. Não sei em qual moita eles se esconderam até hoje,
Mas eu tenho certeza que hoje o Senhor os encontrou, ó Pai. Que se de fato, ó Pai, eles estão arrependidos, ó Pai, da forma como têm vivido, é porque Teu Espírito Santo convenceu eles a isso, ó Pai. Que se eles têm tido compreensão da necessidade que eles têm de Ti, é porque Teu Espírito Santo convenceu eles dessa necessidade, ó Pai. E eu sei, Senhor, que hoje começa algo novo na vida desses que creram, ó Pai. E eu peço mesmo a Ti, Senhor, que no nome de Jesus, ó Pai, Senhor, preserve essa fé simples, genuína, singela, para que no nome de Jesus, ó Pai, eles possam experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. Preserva eles, ó Pai, de pessoas que deturpam a mensagem, ó Pai. Preserva eles, ó Pai, de más influências, Senhor. Preserva-os, ó Pai, de serem corrompidos, ó Pai, por crenças equivocadas, por conceitos e doutrinas equivocadas. Que eles, ó Pai, sejam apegados a Ti, ó Pai. E Teu Santo Espírito, ó Pai, venha habitar em cada um deles, ó Pai. Como a Tua promessa mesmo fala, aos vencedores, o Senhor os torne hoje novas criaturas, ó Pai. Que uma nova história comece a ser escrita na vida de cada um deles, ó Pai. Uma história de paz, de esperança, de fé, de amor. Uma história, ó Pai, vivida debaixo da Tua vontade, do Teu querer, ó Pai. Os abençoe, Senhor, e torne-os, ó Pai, nesse momento, mais do que vencedores junto contigo, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, cara. Glória a Deus. Permaneço aqui rapidinho, cara. Fica aqui rapidinho. Cara, a galera da Onda, esses caras que estão lá de vocês, eles vão levar vocês ali, num toldo ali atrás, só pegar o telefone, contato de vocês e tal. Vocês já voltam pra cá. Enfim, para vocês não ficarem largados aí pela vida fora, beleza? Então, galera da Onda, caminha eles lá, tal, pega o contato deles, o telefone. Isso aí, cara. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Galera, escuta aí, velho. Olha aqui, escuta aqui. Deus espera que eu e você tenhamos uma atitude em relação ao mundo. Amém? E o mundo espera tanto quanto Deus que eu e você sejamos cristãos verdadeiros. Verdadeiros. Cara, enfim, eu sou igual a você. Tenho vergonhas igual a você, tenho timidez igual a você, tenho noias igual a você, tenho confusão na minha mente igual a você. Mas uma parada que um dia eu decidi na minha vida foi o quê? Cara, se é para mim viver aquilo que Deus está falando, então eu vou viver de verdade. Então, cara, não tenha vergonha, não tenha medo de se posicionar. A palavra fala que aqueles que não se envergonham de Cristo, lá no dia do juízo, Cristo não se envergonhará deles. Amém? Que sejamos Antipas no meio do mundo, é nós.